Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos, os que estão aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares ou em outros locais participando conosco, desejando que a paz de Cristo reine, sobreponha em nosso coração de tal maneira que todas as circunstâncias da vida sejam diminuídas diante da alegria e o contentamento no Senhor. Que a paz do Senhor seja conosco. Amém. Nós nos alegramos muito com todos os nossos irmãos, aqueles que estiveram internados e já receberam altas, aqueles que estiveram enfrentando algum tipo de enfermidade e já foram curados. Nós nos alegramos muito, porque somos uma família no Senhor. E isto é algo extraordinário quando a gente vê e experimenta o agir de Deus sobre a nossa vida de maneira ou da maneira como nós desejamos. De vez em quando Ele age soberanamente da melhor maneira, e a melhor maneira às vezes não é a que nós queremos, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 15 a 21. Gênesis 3, 15 a 21. O contexto é o Senhor, após a queda do homem, emitindo ali a sentença referente ao pecado. E ele diz assim no versículo 15, referindo-se então a Satanás, a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o seu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O desejo do nosso coração é que sejamos edificados com essa meditação. Amém. Quero falar sobre o tema: as amargas consequências do pecado. O pecado na vida do homem, ele tem um transtorno muito parecido com um jovem que estudou muito para o vestibular e realmente aprendeu. E na hora da prova, ele fez uma excelente prova e acertou praticamente todas as respostas e as fez com muita tranquilidade. Mas na hora de passar do material para o gabarito, ele errou o número. E quando ele errou o número, então automaticamente ele errou todas as questões, quando então na transferência para o gabarito. É muito importante nós sabermos que quando o coração do homem está fora de Deus, todas as suas ações são contrárias à vontade do nosso Deus. Tem um outro padrão que não é o padrão do céu. O pecado adulterou o padrão divino para a vida. Tudo passou a ser um ato de rebelião contra Deus. E nós veremos isto de forma resumida, porém de forma profunda nesse texto, citando mais algumas consequências desse texto.
A primeira consequência amarga foi a troca das funções estabelecidas por Deus. Quando nós olhamos então aqui a primeira afirmação, podemos dizer que o pecado adulterou o padrão de Deus para a sociedade. Veja bem, você tem no capítulo 3 o registro do pecado de Adão e Eva. E o versículo 3, o capítulo 3, começa dizendo: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. E aí ele começa então a trazer para o coração da mulher algumas afirmações que vão crescendo no seu coração, um desejo ardente de desobedecer o Senhor. E isto aponta para algo contrário à palavra de Deus, porque Deus estabeleceu que o homem seria o líder da casa e a mulher seria então a auxiliadora idônea, a auxiliadora que também deveria ser submissa a esta liderança de autoridade masculina. Mas o que nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 3 é que a mulher, uma vez que ela foi tomada pelo pecado, ela tomou uma decisão unilateral, sem consultar, sem dialogar, aquele a quem sobre ela foi imposta uma liderança. Diz o versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Quando você tem uma informação passada para que você pode se alimentar de tudo menos dessa, e de repente tem uma proposta para desobedecer, no mínimo, dentro da função que ela recebeu, ela deveria ter ido conversar com o seu esposo. Mas ela tomou uma decisão autoritária sobre uma ação terrivelmente condenada. Mas não para por aí. Ela, além de tomar uma decisão autoritária, ela exerceu uma autoridade que não era dela sobre o seu marido. Porque diz o restante do versículo 6, quando ela toma, come e deu também ao marido e ele comeu. Há, de certa forma, uma inversão dos papéis, em que ela toma as decisões e ela toma as iniciativas. Mas não é só ela que teve o problema. O homem também, ele deveria cuidar da sua esposa, submetê-la a um cuidado espiritual, estar próximo, conduzi-la dentro do propósito de Deus. Mas ao contrário a isto, ou ele não estava onde deveria estar, ou ele consentiu o diálogo todo e ainda mais se submeteu ao erro que ela cometeu. Os papéis dentro do propósito de Deus se inverteram. Ele obedeceu uma ordem quando ele deveria ser o responsável, e era e foi o responsável por todo o desfecho da ação. Ele não poderia ter submetido aquela ordenança para se comer, ou o convite ou a entrega, e ele comeu. Olha só o que diz o versículo 17 do mesmo capítulo. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Os papéis foram invertidos. Satanás, na sua rebelião, ele trabalha tudo contra o propósito de Deus. Aqui não está dizendo que a mulher é mais suscetível ao pecado, por isso o diabo foi a mulher é mais frágil, por isso ela foi. Não, a questão aqui é justamente a inversão de valores, porque já começa pelo lado errado. Vamos aqui uma outra afirmação que prova isto.
O Senhor Jesus nos afirma que o coração do homem deve estar no reino de Deus. Por isso, nós devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só em quarto lugar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Satanás encontra-se com Jesus ali no deserto, e depois de tentá-lo, ele vai estabelecer uma conexão, e a primeira coisa que ele fala para Jesus é o pão. Transforma essas pedras em pães. Ele inverte tudo que é de Deus dentro dessa rebelião. E tanto o homem quanto a mulher se desviaram do propósito de Deus. E aí surge uma outra questão que você pode observar no estudo de toda a palavra, porque quando Deus estabelece o casamento, Ele estabelece um homem para uma mulher para um homem. Mas logo em seguida, os homens começam a ter mais de uma mulher. Pior, qualquer coisa, surge o divórcio. Tudo contrariando aquilo que Deus estabeleceu. Irmãos e irmãs, eu sei que muitos estão pensando em tempos modernos, de que a separação é algo comum entre o povo de Deus, mas não é. O Senhor Jesus confirmou isso no Novo Testamento. Ele disse para os fariseus: foi assim desde o princípio. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O casamento é feito para até que a morte o separe. Só Deus tem autoridade de fazê-lo. Mas a questão da submissão a Satanás e adequar-se à rebelião contra Deus, tudo que Deus estabelece como bom, nós queremos dizer que é mal e queremos fazer o contrário. Já percebeu que quando você pega uma antipatia de alguém, tudo o que ela fala ou faz soa para você como algo estranho, errado, ruim? Ainda que seja bom. O homem passou a odiar a Deus e querer tudo contrário à vontade do Senhor. Isso gerou a segunda consequência e problema, a dificuldade relacional. Porque o pecado adulterou o relacionamento harmônico entre o casal. Se você olhar aqui o que foi dito para Eva inicialmente, versículo 16, Deus disse para Eva: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E lendo algum material, encontrei uma afirmação de John MacArthur, e ele diz que é como se na dor da gravidez, Eva e todas as mulheres estivessem conscientemente passando a natureza pecaminosa dela para aquele que está nascendo. Algo que foi criado agora como algo maravilhoso por Deus, que era crescer e se multiplicar, agora por causa do pecado, a mulher tem dores para dar à luz, dores quase insuportáveis. Mas não para por aí. Olha só o que ele ainda diz. Ele diz ainda no versículo 16: em meio de dores darás à luz teus filhos, o teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pecado ocasionou na natureza da mulher a inversão da sua função de auxiliadora idônea, e ela passou a desejar governar o homem e não ser governada pelo homem. Agora há algo dentro dela que busca, que requer uma rebelião. Se Deus estabeleceu uma função de submissão, uma cooperadora idônea, agora ela não quer esta função mais. Ela quer algo que vai trazer ao seu coração o poder sobre,
que não é função dela. Olha só, Pedro vai dizer, se a mulher é casada com um homem não crente, como ela deve agir? Ela deve agir com comportamento, sem brigar e impor, para que através desse testemunho, o Espírito Santo converta o coração do seu esposo. Mas olha, o que acontece é o contrário. Por quê? Porque o pecado trouxe isso, e a mulher tem que lutar tanto com a dor de parto, como ela tem que lutar também com essa natureza de rebelião contra Deus e de desejar o governo sobre o homem. Por isso ele diz aqui, o teu desejo será para o teu marido, ou seja, ela vai desejar sobre ele um governo. Mas e o homem? O homem também, da mesma forma, ele não consegue lidar com uma liderança como o Senhor ordenou. Pelo contrário, como ele tem essa dificuldade vindo da mulher, ao invés dele agir como Cristo age com a igreja, ele quer impor uma liderança, ele quer forçar uma liderança, e normalmente essa liderança não é uma liderança segundo a palavra de Deus, é muito mais uma questão de ser servido, é muito mais uma questão de ser beneficiado, é muito mais uma questão de querer mandar. E diante disso, surge então o grande conflito, e aí surge a grande possibilidade do adultério, do divórcio, da violência. Tudo isso como rebelião a Deus. Dado a questão física, ele agora se acha no direito de impor, em meio à violência ou através da violência, uma submissão que, por causa também da natureza pecaminosa da mulher, ela não está querendo aceitar. Ao invés dele agir de forma bíblica, ele age de forma material, de forma carnal, dificultando a ação do Espírito Santo, no sentido, não dificultando para o Espírito, mas dificultando para ele a questão da ação do Espírito Santo. Mas não é só aí. Assim como Eva tem um problema físico e um problema relacional, ele tem um problema relacional e também um problema físico. Porque agora a terra é amaldiçoada. Lembra que Deus disse para Adão, plantei o jardim e vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora não. Agora, por causa do pecado dele, para que ele sofra, ele tem que sofrer no sol, sofrer entre os espinhos, sofrer entre as pragas, para trazer a provisão da alimentação para casa. Assim como a mulher tem a dor, ele também tem a dor. Assim como ela tem o problema de relacionamento, ele também tem o problema de relacionamento. Isso é tudo consequência do pecado na vida do homem. Assim, o homem e a mulher precisam voltar, uma vez que Jesus entrou no nosso coração, voltar às raízes, ao princípio. E vou dizer uma coisa, o que a Bíblia ordena para a mulher não é vergonhoso. O que a Bíblia ordena para a mulher é uma vida tão séria, tão trabalhadora, como qualquer outra função. Porém, dentro de uma outra função, são iguais com funções diferentes. E o homem também precisa entender que a sua função tem que ser à luz das Sagradas Escrituras. Ele precisa desenvolver um padrão de vida. Estamos chegando agora, próximos à nossa conferência da família. E com certeza ouviremos mais e muito mais sobre relacionamentos aqui durante este mês de maio. Mas eu quero frisar uma coisa muito importante aos homens presentes. Porque o homem está tão rebelde contra Deus, que alguns usam de violência para impor a sua autoridade.
Outros são agressivos verbalmente para impor a sua autoridade. Mas tem um grande número que está amando ser submisso à sua mulher. Há muitas famílias que a mulher tem que assumir a responsabilidade da casa. E ela se torna a líder da casa. Ela estabelece todas as coisas. Ela cuida de todas as coisas. Ela decide todas as coisas. Só que, embora isso possa acontecer, quem responderá por isso no último dia não será a mulher. Ela dará conta da função dela, e se ela está fazendo errado, ela terá que dar conta também. Mas sobre o gerenciar da liderança, o homem terá que dar conta. Os papéis hoje estão totalmente tão invertidos, a ponto de olharmos e vermos as mulheres levantando e indo para trabalhar fora para ganhar o pão de cada dia, e os homens saindo de manhã para passear com o cachorro. A rebelião é tão grande, é tão forte a rebelião contra Deus, que filhos se tornaram coisas secundárias. Como disse alguém há pouco tempo, o mundo está de cabeça para baixo. Os filhos são colocados na creche, os idosos no asilo, e os animais sendo cuidados como se fossem filhos. Por que isto? Porque o coração do homem se tornou rebelde contra Deus. O relacionamento familiar tornou-se complicado. Eu não vou nem entrar aqui no relacionamento paternal-filial. Mas tem uma outra consequência que eu quero destacar aqui. Nós já falamos sobre a questão da alteração da função, da troca de funções divinas. Nós já falamos aqui sobre a dificuldade relacional, e agora vamos falar sobre o pecado adulterou o ciclo da vida. O ciclo da vida. Se nós olharmos aqui o versículo 17, falando então sobre a terra sendo maldita e tendo problemas para o homem trabalhar, quando chegamos no versículo 19, nós vemos: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso é cumprimento do capítulo 2, do versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por mais que não gostemos, por mais que lutemos contra, a morte se tornou algo real para todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde ela virá na nossa casa, mais cedo ou mais tarde ela virá para mim, ela virá para você. Por causa ou como consequência do pecado, como consequência da desobediência, como consequência da rebelião contra Deus. Agora pense comigo, o que pode ser feito? Como podemos sair dessa situação? Essas consequências são consequências realmente amargas. São consequências que machucam. São consequências que machucam o nosso relacionamento com Deus, que machucam o nosso relacionamento um com o outro, e que machucam o nosso relacionamento conosco mesmo, dentro do propósito da vida. Olha só o que aconteceu. Deus disse: se comeres, certamente morrerás. Final do versículo 17 do capítulo 2. Mas quando você encontra o versículo 21 do capítulo 3, a primeira morte foi de um animal.
E o animal morreu por causa do pecado do homem. E ele morreu como um substituto. Ele morreu como alguém que daria e ministraria sobre o homem misericórdia e graça. Porque era para Adão e Eva morrerem instantaneamente. Instantaneamente. Comeu, morreu, comeu, morreu. Era para ser parecido com aquele momento que Ananias chega e mente sobre o Espírito Santo, e mente ao Espírito Santo e morre, e a sua mulher vem depois e não sabendo da história, mente ao Espírito Santo também e morre, os dois morrem instantaneamente. Assim era para ser o juízo, mas Deus ministra graça, e aquilo que agora está pervertido. Vejam bem, a nudez é um grande problema justamente por causa da procriação que agora é gerada de forma corruptível. E é justamente isto que é tampado, e é justamente isto que é coberto, porque o homem, quando viu que estava nu, olha só o que diz o versículo 8, ou melhor, 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só a diferença, porque se você olhar o versículo 25 do capítulo 2, você encontra, ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que esse versículo está aqui? Para mostrar que após o pecado, as partes íntimas relacionadas ao homem e à mulher da procriação se tornaram então vergonhosas, não por elas em si, mas por causa da natureza corrompida. Agora, antes, melhor dizendo, da queda, eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora, no versículo 7, eles, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, escondendo, dado a vergonha que o pecado promove. Mas é necessário então que Deus sacrifique um animal, tire dele a pele. Versículo 21 do capítulo 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para apontar, ainda há esperança para este homem que está em plena consequência amarga do pecado. Consequência amarga do pecado. Para isso, então, eu preciso retornar rapidamente no versículo 15, porque assim diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É reconhecido aqui como proto-evangelho. É o anúncio da esperança de que Jesus Cristo viria, nasceria, para justamente, como aquele animal foi sacrificado para que cobrisse a vergonha da nudez do homem e da mulher, Jesus Cristo também operasse em nós a vestimenta da santidade e da justiça. O Senhor Jesus é a nossa alegria. O Senhor Jesus é a nossa salvação. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Eva esperava, Adão esperava, nós já obtivemos esta promessa realizada. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já foi ao Pai, e agora é o último estágio, o seu retorno, e isso nós aguardamos com fé e esperança. Sim, o pecado trouxe sobre nós e ainda exerce sobre nós consequências amargas. Ainda que estamos em Jesus, ainda temos resistência de agir na nossa função. Como devemos agir? Nós, homens, devemos agir com nossa esposa, como Cristo age com a igreja. É um amor sacrificial. É uma ordenança de amar incondicionalmente. Não diz ame a sua esposa quando ela obedecer a palavra de Deus, mas ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se deu por ela.
Olha o que o pecado faz. Muitos lares, o marido, o pai, é o que serve primeiro a refeição, é o que pega os melhores, os mais gordos pedaços de carne, é os que são mais beneficiados. Mas não é assim que Cristo faz com a igreja. Não é assim que Cristo faz com a igreja. Cristo serve a igreja. Cristo serve. O Senhor serve os seus servos. Precisamos retomar a nossa função restaurada em Jesus Cristo. Olhe como a igreja verdadeira faz. Ela até erra, mas ela se submete a Jesus. Olha só, todo mundo se levanta contra, todo mundo diz que é um absurdo, mas a igreja continua sendo fiel a Jesus. As mulheres também precisam voltar e restaurar a sua função em Jesus. E eu concluo então com algumas afirmações. Primeira, todos os atos da nossa sociedade apontam para a desconstrução dos princípios de Deus para a vida. Isto é rebelião. Isto é rebelião. Nós vemos pessoas defendendo baleias e vibrando com o assassinato de bebês ainda no ventre. Aborto. Nós vemos pessoas espantadas quando alguém vai comemorar 60 anos de casamento, 65 anos de casamento, porque não toleram mais viverem juntos. A sociedade estabelece leis contra os princípios de Deus. E o pior, muitos evangélicos estão seguindo ideologicamente homens que querem ser líderes, que difamam os princípios de Deus. 2. Os conflitos existentes originam-se nos desejos errados referentes às funções estabelecidas por Deus. Continua sendo rebelião. Continua sendo rebelião. Enquanto se tem a ordem para liderar como Cristo liderou, o homem quer liderar sendo servido, e não ser um líder, ser um chefe. A mulher não quer ser uma ajudadora, é vergonhoso, ela quer ser alguém que manda. Independência é o que querem. Rebelião. 3, há visivelmente no coração do homem uma natureza que ama odiar a Deus e odeia amar os seus mandamentos. Tudo que é Deus torna-se odiável. Estamos experimentando aqui um momento da história que no Brasil nós teremos um afunilamento. Podem esperar. Podem esperar. Discursos estão sendo colocados abertamente contra os chamados evangélicos ou contra a Igreja de Cristo. Podem esperar. Amam odiar a Deus e odeiam qualquer coisa relacionada a Deus. Rebelião. 4, somente a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus é capaz de socorrer o homem no estado em que se encontra, ao oferecer-lhe um substituto perfeito que nos vestiu de sua justiça e santidade. Assim como Deus matou aquele animal, tirou a sua pele e vestiu, cobriu a nudez de Adão e Eva, nós também, sem a vestidura de Cristo, nos tornamos envergonhados. É vergonhoso. No entanto, Cristo morrendo na cruz, Ele nos cobre com a sua justiça.
e com a sua santidade. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro substituto, porque você e eu merecíamos aquela ira, mas Ele ali se veste com os nossos pecados na cruz e nos veste com a sua justiça. Aleluia, louvado seja o Senhor. Diante de tudo, amados irmãos, voltemos ao Senhor em submissão. Os homens, acordando para a sua função, não de chefe, mas de líder, compromissados, para que não seja necessário que a mulher o acorde e diga: vamos fazer o culto doméstico, vamos para a igreja, faça isso, faça aquilo outro, vamos fazer isso. Para que ele assuma a liderança e diga: vamos juntos cultuar a Deus em oração, leitura da palavra. Vamos juntos ao templo adorar o Senhor. Vamos juntos falar e pregar o Evangelho. Para que a mulher não assuma uma postura de chefe da casa, uma função que não é dela. Que ela se coloque na sua função verdadeira e deleite-se naquela função que Deus lhe deu, sabendo que quem vai cuidar daquele que está do seu lado com a autoridade será o Senhor e não ela. Voltemos a essa submissão, pois sabemos que fora do Senhor é tudo fora de ordem e é desastroso. Eu encerro com uma fala que nós tivemos hoje, 3 reunidos para orar, e falávamos sobre essas questões de vida, responsabilidade. E aí alguém nos disse uma coisa muito séria. Alguém nos disse o seguinte: algumas pessoas pensam que uma vez que entregou 10% do seu salário de dízimo, o restante ele pode fazer o que ele quiser com ele. Mas engana-se, porque no último dia ele terá que dar conta de como administrou os 90% que Deus deixou com ele. E isso não serve só para as questões relacionadas a finanças. Tudo na nossa vida. Perguntaram a um homem que vivia muito para Deus, com muita piedade, e perguntaram para ele o seguinte: qual é o maior pensamento que você já teve na vida? E ele disse: tive vários pensamentos muito sérios, mas teve um que me tremeu o coração. É saber que no último dia, tudo que eu faço, falo e penso será trazido às claras da presença do meu Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor não se esquece de nada, nem o primeiro ato de pecado que nós cometemos quando saímos para a vida. Deus sabe tudo. Deus sabe da nossa liderança, Deus sabe da nossa submissão, Deus sabe da inversão dos valores, Deus sabe da nossa linha de raciocínio, aquilo que nós queremos e como nós queremos. O pecado nos trouxe grandes e amargas consequências, mas o Senhor Jesus tem graça suficiente para apagar todas essas consequências, nos dando vida e vida eterna. Deus nos abençoe, rica e poderosamente. Amém.